determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Verso 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora capítulo 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. David Ebb escreveu um livro extraordinário sobre o poder da palavra de Deus, pregação poderosa para o crescimento da igreja. E nesse livro ele faz uma análise das dissertações, das monografias e das teses do movimento de crescimento de igreja, e constata que houve uma inclinação para buscar o crescimento da igreja por meio de técnicas pragmáticas, esquecendo-se de lançar mão daquilo que é a essência e a base para o crescimento da igreja. E uma frase determina o livro: se nós queremos ver uma igreja forte, viva, cheia do Espírito Santo, que alarga suas fronteiras, nós não temos que recorrer às técnicas pragmáticas, mas nós temos que nos voltar ao livro de Atos dos Apóstolos. Aqui está o mapa, aqui está a receita, aqui está o roteiro. Eu penso que ele está certo. Não precisamos reinventar a roda, precisamos voltar às origens. E basicamente, os dois grandes instrumentos que Deus usou para o avanço da igreja e o fortalecimento da igreja foi oração e pregação. Os tempos mudaram, Deus não mudou. Mas, amados irmãos, para termos uma igreja que ora e pregue, nós precisamos do poder e do revestimento do Espírito Santo de Deus. As palavras que Deus deu ao profeta Zacarias não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu estou convencido, meus irmãos, de que aquilo que Deus fez no passado, Deus pode fazer hoje de novo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou profundamente tocado, sensibilizado, despertado, encorajado com a história dos avivamentos.
Foi o que Deus fez no Pentecostes, foi o que Deus fez entre os valdenses, foi o que Deus fez na reforma do século XVI, foi o que Deus fez em algum dos movimentos puritanos, foi o que Deus fez nas missões modernas. É o que Deus tem feito, aqui, ali e acolá. Sempre que há um povo que tem sede de Deus, que prepara o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Quando eu olho para esse texto que acabamos de ler, eu vejo os discípulos do Senhor Jesus Cristo acuados, trancados, com medo, acovardados, e de repente Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus ascende aos céus, Jesus derrama o Espírito Santo, e aqueles homens acovardados se tornam gigantes. Eles não temem prisões, eles não temem açoites, eles não temem perseguição, eles não temem a carranca do inimigo, eles não temem a morte. Eles oram, eles pregam, eles alargam as fronteiras do reino de Deus. Eu queria que olhássemos agora, à luz desse texto, algumas verdades que eu passo a destacar. A primeira verdade que eu gostaria de destacar é a promessa do Espírito Santo, conforme relatada aí nos versos 4 a 8. A primeira coisa que você vai notar no verso 4 é que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa do Pai. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Este é o segundo volume da obra de Lucas. Ele encerra a primeira obra, o Evangelho, no capítulo 24, verso 49, quando Jesus dá esta ordem: permanecei na cidade, até que no alto sejais revestidos de poder. E isso é tão importante, isso é tão vital, isso é tão essencial, que ele abre o segundo volume da sua obra, o livro de Atos, retomando o assunto, relembrando a igreja, seus discípulos, a promessa do Pai. E essa promessa do Pai, narrada no profeta Joel, é de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Oh, amados irmãos, esse é um fato maravilhoso, que quando o Espírito Santo foi derramado como promessa, lá em Joel, Deus vai derrubando as barreiras. Primeiramente a barreira sexual, é sobre homens e mulheres, como acontece aqui em Atos 1,14. Estão lá os apóstolos, está lá Maria, outras mulheres que vieram da Galileia, que sustentaram o ministério de Jesus, os irmãos de Jesus e outros mais, e todos são cheios do Espírito Santo do mesmo jeito. Rompe a barreira etária sobre velhos e jovens, rompe a barreira social sobre servos e servas. Então, essa é uma promessa gloriosa que aqueles discípulos experimentaram. E Jesus vai ao céu, ascende aos céus, derrama o outro Consolador, o Paráclito, e Jesus então vai fazer uma promessa para nós: se você crer nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que eu acho bonito é que quando Pedro se levanta em Jerusalém para explicar o que está acontecendo, ele remete este derramamento do Espírito à promessa de Deus em Joel. Diz: esta promessa é para vós, essa promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, avivamento é como que a normalidade da vida da igreja, é o projeto de Deus para a igreja, é o que Deus espera da igreja, e a igreja não pode invadir as portas do inferno, a igreja não pode desmoronar as estruturas do mal, a igreja não pode elevar este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nos santos do pecado, a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas notem comigo que o derramamento do Espírito Santo
é resultado de uma espera obediente, porque o texto está claro no verso 4, como está lá em Lucas 24, 49. Determinou-lhes, não foi um pedido, não foi uma sugestão, não foi um mero conselho, foi uma ordem peremptória. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Lá em Lucas 24, Jesus especifica o que significa essa espera: até que do alto sejais revestidos de poder. Dr. John Stott, com diáfana clareza, disse o seguinte: antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem nunca poderá ser alterada. Irmãos, a grande comissão de ir ao mundo, fazer discípulos de todas as nações, de pregar o Evangelho a toda criatura, de plantar igrejas, de revitalizar igrejas, é uma obra que é supra-humana. Não dá para fazer na força do braço da cara. Não dá para fazer porque você fez um curso preparatório, ou um curso de bacharelado, ou um curso de mestrado, ou um curso de doutorado em plantação de igrejas. Eu estou com muito susto, pastor Arival, nas minhas andanças pelo Brasil. Às vezes chego numa localidade e uma pessoa simples, um pastor simples, que não passou por um seminário, que não passou por uma escola de academia teológica, diz: eu estou aqui há 5 anos, com a graça de Deus, já plantei 40 congregações, temos 10 mil membros. Aí de repente a gente, com tantos títulos, com tantos diplomas, com tanto preparo, com tanto cabedal, muitas vezes fica marcando passo. Amados irmãos, nós não estamos com isso dizendo que o preparo não é necessário, que o preparo não é absolutamente vital, mas nós precisamos entender isso. Este poder não se recebe na academia, esse poder se recebe de joelhos, na dependência do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo não autorizou a igreja a sair sem que ela antes fosse revestida com esse poder. Eu posso até afirmar aos irmãos que o último lugar que aqueles discípulos gostariam de permanecer era em Jerusalém. Primeiro, que eles não eram dali, eles eram lá da Galileia. Segundo, que Jerusalém era o território do fracasso deles, onde Judas traiu Jesus, onde Pedro negou Jesus, onde os demais se acovardaram e fugiram, tomados de medo. Mas a geografia do fracasso há de ser a geografia da restauração. A geografia da derrota haverá de ser a geografia da vitória. Onde eles foram uma vergonha, agora eles deveriam envergonhar o inferno com a pregação poderosa do Evangelho. Onde eles demonstraram total fraqueza, eles deveriam ser revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Agora é mais fácil muitas vezes sair do que ficar. É mais fácil muitas vezes nos entregarmos a um ativismo inócuo do que depender do poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós preparamos a cultura da cabeça, mas investimos muito na cultura do coração. Lemos muitos livros e dobramos pouco os joelhos. Nós estávamos falando agora há pouco no gabinete pastoral, o meu querido pastor Rafael Abdala, que está aqui com a gente, sobre uma visita à Coreia. E eu só fui uma vez, gostaria de retornar. Se Deus quiser, ainda quero retornar. Mas dentre as muitas experiências que tive ali, quando visitamos a igreja do Evangelho Plano, e eu não quero entrar nos detalhes, em que você concorda ou discorda daquela igreja, não é o meu foco, mas o meu foco foi de uma igreja que tem hoje 62 anos.
tem mais de 700 mil membros. E ao ouvir o pastor daquela igreja, eu fiquei perplexo e chocado, porque ele disse que ele gasta 70% do seu tempo na presença de Deus, estudando a Bíblia e orando, e 30% do seu tempo para administrar essa igreja. E quantas vezes nós nos rendemos ao ativismo imenso, nos esquecendo de que quem tem o poder é Deus, e quem abre os corações é Deus, quem dá o arrependimento para a vida é Deus, quem converte o coração é Deus, quem leva a igreja avante é Deus, quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos é o próprio Deus. Mas em terceiro lugar, o derramamento do Espírito, irmãos, é resultado da expectativa de uma vida de poder. Versículo 5, Jesus diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E 24:49 diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não sei quão consciente você e eu estamos nesta noite do quão fraco nós somos, do quão impotente nós somos, do quão incapazes nós somos. Irmãos, nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, toda a nossa estratégia, e nós não conseguiríamos produzir uma conversão sequer. Quantas vezes, irmãos, nós investimos 10 horas na preparação de um sermão e não investimos 10 minutos para pedir o revestimento de poder, para pregar aquele sermão? Quantas vezes nós lançamos mãos daquele outro método? Eu não sou contra os métodos, mas me lembro das palavras de M. Bounds, quando disse: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não de métodos, Deus não de homens, homens cheios do Espírito Santo. Precisamos de poder, porque o que estamos vendo tantas vezes é um marasmo, é uma sequidão. Como Paulo disse: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Como dizia Lutero, sermão sem unção endurece o coração. Sermões secos, sermões áridos. Como o pastor me disse recentemente, com lágrimas nos olhos: pastor, o que eu me tornei foi apenas um fazedor de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo, eu sou um profissional da religião, nada mais. Talvez precisemos voltar, irmãos, à simplicidade do Evangelho, aquela paixão inicial do primeiro amor, onde o coração aquece, onde os olhos brilham, onde os joelhos ainda tremem. Eu confesso a vocês que vou descer aquelas escadas ali, a minha impressão é que eu estava pregando o primeiro sermão na minha vida, coração tremendo. Meu Deus, eu tenho para repartir para esses irmãos, pastores experientes, pastores experimentados, gente com ministério bem mais amplo do que o meu. Mas eu estou seguro disso, irmãos. Se Deus, por sua bondade, nos revestir com o seu poder, Ele levanta gente nova, Ele levanta gente de meia idade, Ele levanta gente de cabelos brancos, Ele levanta gente que nunca foi levantada outrora, e Ele é poderoso para usar e salvar e fazer uma grande obra para a glória do seu nome. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o Evangelho é o poder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o Reino de Deus é poder. E Jesus prometeu esse poder.
Paulo, interpretando isso, diz que esse poder é o mesmo poder que levantou Jesus da morte. É o poder da ressurreição. Dwight Lyman Moody estava pregando em Chicago, certa feita, uma igreja metodista. E quando terminou o culto, duas senhoras já muito idosas procuraram na porta da igreja e disseram assim para ele: Senhor Moody, nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas orando com que finalidade? E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Pois bem, amados irmãos, dias depois, aquele pregador caminhava em Nova York, na Wall Street, quando o Espírito Santo veio com poder sobre ele. E este homem foi tomado de tal maneira pelo poder do Espírito Santo, que ele entrou numa casa, entrou num quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que o gozo inefável da presença de Deus era tal naquele quarto, que os céus tinham descido à terra. E ele disse que ainda que lhe desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, ele jamais aceitaria. E quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Não era o seu sermão, não era a sua eloquência, não era a sua pesquisa, não era a sua metodologia de pregação, era o poder do Espírito Santo. Como nós precisamos desse poder. Todos vocês têm ciência de como estava a igreja na Inglaterra no século XVIII? A igreja humanamente falida, os pregadores não acreditavam mais na Bíblia, os púlpitos sem poder, pregadores apáticos, auditórios vazios, sonolentos, os enciclopedistas vaticinando a derrocada total do cristianismo na Europa, quando de repente um grupo de estudantes que foi conhecido como Clube Sangue, na rua Aldersgate Street, no dia 1º de janeiro de 1739, no começo do dia, às 3 horas da madrugada, numa reunião de oração, o Espírito Santo desceu sobre eles. A igreja foi revitalizada. A igreja ressurgiu das cinzas. O avivamento varreu a Inglaterra. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas convertidas. E Deus levantou a sua igreja. Hoje nós precisamos enviar de novo missionários para a Europa. Louvado seja Deus, estamos fazendo isso. Mas, amados irmãos, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma realidade que a grande maioria das igrejas está vivendo nesse platô, para não dizer em algumas independências. Poucos dias um colega me disse que a denominação dele não batizou uma pessoa por igreja por ano em média. Algumas igrejas entram 10, saem 11. Outras dizem: nós não estamos preocupados com o crescimento, nós queremos qualidade. E eu não conheço qualidade estéril. Se a igreja não cresce, ela está doente, porque é um organismo vivo. E nós precisamos desse poder, porque sem esse poder, irmãos, a coisa não vai. Não vai. Talvez você pergunte: mas poder para quê, pastor? E Jesus foi claro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E Jesus responde isso por causa de uma pergunta que eles haviam feito a ele: quando vai ser esse tempo? Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O cumprimento da promessa do Pai? Eles não querem discutir escatologia, e Jesus: não, meu filho, não é escatologia não, agora vocês vão receber poder para testemunhar, para fazer a obra. Essa semana encheu a minha caixa de e-mail perguntando: e aí, essa guerra, como é que não é? Palestino, Israel, joga a mão para cá, joga a mão para lá, o que é isso? Jesus está voltando, é o final dos tempos, e aí tal, e todo mundo quer discutir isso. E eu não estou dizendo que nós não podemos e não devemos entender o nosso tempo e discutir as questões escatológicas. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que isso aí é da economia do Pai, mas vocês precisam fazer a obra até que Jesus volte. Vão fazer a obra. Vocês recebem poder, não é para discutir a obra, é para fazer a obra. Poder para quê? Poder para romper barreiras de mágoas. Enéas Tonini, que foi um pastor muito querido desse país, que viveu 100 anos, um pouco mais de 100 anos, nas suas andanças Brasil afora, lá na década de 70, disse que o pecado que ele mais encontrou na igreja brasileira foi o pecado da mágoa, disputa, competição, dono de igreja, liderança que massacra o pastor, pastor que massacra a liderança, membros feridos, magoados, decepcionados, muros de inimizade, grupos de WhatsApp que só fazem jogar gasolina no fogo, jogando uns contra os outros, falando mal dos outros. E o Senhor Jesus Cristo veio para dizer o seguinte: recebereis poder ao descer sobre o vale do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas também lá em Samaria, onde tem uma muralha de inimizade, onde existe uma barreira enorme racial, onde o Evangelho chega, onde o poder do Espírito Santo age, as barreiras se quebram, as inimizades cessam, as amizades se constroem, o Evangelho vai juntando as pessoas, e só pelo Evangelho há poder para ter comunhão com aqueles que outrora eram inimigos. Poder para quê? Poder para morrer, irmãos. Um crente sem poder é covarde. É covarde. Ele foge, ele se esconde, ele se encaverna. Nós estamos vivendo uma época em que é preciso ter coragem. A fé cristã está sendo atacada, o cristianismo está sendo confrontado pelos seus alicerces. Aqueles que deveriam lutar por ele ou defender estão querendo desconstruir a fé judaico-cristã, e nós estamos dentro desse tempo. Ou a igreja é revestida com poder para ter coragem de pregar, e pregar sem recuar, e pregar sem ter medo, e pregar a despeito do que pode acontecer a ela, ou nós vamos nos acovardar e pregar o politicamente correto. Precisamos de poder, se preciso for, para dar a nossa vida. A palavra testemunha é mártir. Mas, queridos irmãos, eu gostaria de olhar um segundo ponto com vocês, que é a busca do Espírito Santo. Essa é a promessa, mas e a busca? Vejam comigo o versículo 14. Eu quero destacar 3 coisas aqui. Primeiro, havia unanimidade na oração. Todos perseveravam unânimes. Grife a palavra todos. Quem são esses todos aqui? Eram 120 pessoas. Quem estava lá? Os apóstolos. Quem estava lá? Maria. Quem estava lá? Os irmãos de Jesus. Quem estava lá? As mulheres que vieram da Galileia. Que mulheres? Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras que sustentaram o ministério financeiro de Jesus, e muitos outros. Um grupo heterogêneo. Todos esses, quando receberam esta ordem de Jesus, permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, eles entenderam: então nós precisamos orar. E eles buscaram o cenáculo, e eles entraram para o cenáculo, e eles fecharam as portas do cenáculo, e eles sentiram, todos eles
Todos eles, sem exceção, começaram a buscar a Deus o cumprimento da promessa do Pai. Qual foi a última vez que você viu uma igreja toda orando? Qual foi a última vez que você viu uma igreja sendo convocada para oração, toda ela compareceu? Spurgeon diz o seguinte, que nós não podemos esperar o derramamento do Espírito se nós não estamos obedecendo a orientação que o próprio Jesus deu. Permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. Todos eles fizeram isso. Mas em segundo lugar, não é apenas a unanimidade, mas também a perseverança. Todos eles permaneceram, perseveraram na oração. Perseveraram. Avivamento é da economia de Deus. Nenhum de nós pode dizer, se você orar 30 dias, a coisa acontece. Se você orar um ano, Deus muda o cenário. Aqui foram 10 dias, até porque Jesus disse claramente, não muito depois desses dias. Jesus disse que eram poucos dias. Mas há casos que as pessoas oraram anos. Em Quatzabamba, por mais de 10 anos. Eu não sei quanto tempo. O que eu sei é que a Bíblia diz que eu preciso preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E quando você ora, Deus trabalha a sua vida. Deus molda você. Deus muda você. Deus quebranta você. É preciso ter perseverança, irmãos. A perseverança que Elias teve. Deus não disse para Elias, se você orar 7 vezes, na 7ª a chuva desce. Mas ele orou até que no horizonte tinha uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão e disse, basta, chega, a chuva chegará. Mas em terceiro lugar, confiram comigo aí, que não apenas foi unanimidade e perseverança, mas houve também uma segunda coisa importantíssima. Dá comigo. Havia concordância na oração. Todos perseveravam unânimes. Não havia discordância. Às vezes na igreja um puxa para cá, outro puxa para lá. Um é a favor, outro é contra. Um constrói, outro destrói. Havia uma sintonia, havia uma harmonia de coração, havia uma só alma, havia um só clamor, havia uma só direção. Às vezes hoje há muito ajuntamento, mas pouca comunhão. Muita trovoada, pouca chuva. E nós precisamos, se queremos um tempo novo na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa denominação, nós precisamos desesperadamente, irmãos, dessa unanimidade em buscar a Deus. Eu acho que todos vocês se lembram da Romênia, 1889, Ceausescu, ditador cruel, massacrou o povo romeno. E de repente Deus usa uma pequena igreja de 80 membros. De repente Deus usa um jovem batista que compra velas e distribui aos 80 membros ao redor da casa do pastor, porque a polícia tinha expulsado o pastor e os membros impediram, e a polícia veio com armas pesadas, matando as pessoas, atirando nas pessoas ao redor da casa dele. E esse jovem sofreu, tomou um tiro, correram com ele para o hospital para amputar a perna dele, para salvar a vida dele. Quando alguém perguntou, você está arrependido, moço? Eu disse, não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela noite, uma moça da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. 10 dias depois, isso foi no dia 15 de dezembro de 1989, no dia 25 de dezembro de 1989, tinha 100.000 pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe,
Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu e a Romênia ficou livre. Irmãos queridos, se nós nos unirmos para buscar a Deus, Deus pode fazer coisas extraordinárias, impensáveis para nós. O Senhor Jesus Cristo disse que se dois na terra concordarem sobre um assunto e orarem, Deus atende. Concordância e oração. Mas eu quero concluir. Quero concluir pensando com vocês sobre o que é que aconteceu como resultado dessa oração. No capítulo 2, vejam comigo, retrata que o derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ninguém tinha saído de reunião de oração. Ninguém foi cuidar de outros interesses. Quando de repente, versículo 2, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu destaco algumas coisas. Pentecostes não foi algo produzido, ensaiado, fabricado. Não tem desse negócio de botar uma faixa na porta da igreja. Hoje tem avivamento. Hoje vai ter milagres. Não, nós não temos a agenda do Espírito Santo. Ele é soberano, ele é livre. Não pode ser ensaiado. Mas vejam vocês que esse foi um fenômeno incontestável. Esse foi um fenômeno soberano. Esse foi um fenômeno eficaz. Esse foi um fenômeno definitivo. E algumas coisas acontecem. Primeiramente, veio como um som. Não é algazarra, não é barulho, é som. Isso significa que é um som do céu. É audível, é público, é verificado. Como a igreja fica cheia do Espírito Santo, irmãos, é um fato, é visível, é verificável, é notório. É notório. Quando eu fui à missão Passabanco em 1991, eu nunca tive uma percepção tão profunda da presença de Deus como naquele lugar. Parecia que o ar estava tomado pela presença de Deus. O culto simples, mas cheio do poder de Deus, era tão lindo, que de repente a pessoa que dirigia estava à frente, e um membro, lá no meio do auditório, puxava uma música, e parece que todos, como um coral, começavam a cantar com entusiasmo aquela música. Mais de 200 crianças, na frente do púlpito, com o rostinho no chão, chorando e buscando a face de Deus. Quando o Espírito Santo é derramado, é notório, ninguém pode questionar a realidade verificável deste fenômeno. Mas veja você que não é apenas um som, mas um som como de um vento impetuoso, e vento é um símbolo do Espírito Santo. E o vento me sugere três coisas. Primeiro, o vento é livre, ele sopra onde quer. Que coisa maravilhosa é o Espírito Santo de Deus, irmãos, porque ele sopra onde você e eu jamais sopraremos. Ele sopra onde jamais nós sopraremos. O Espírito Santo é livre. É livre. Ele pega gente que você nunca podia imaginar, e essa gente que parecia caso perdido, ele levanta e diz: esse aqui que eu vou usar, esse aqui que eu vou usar. Segundo o Espírito Santo, o vento não só é livre, o vento é soberano, ele sopra onde quer, ninguém determina onde ele vai soprar, ninguém, é ele que é soberano.
Deus sopra sobre uma pessoa que você não podia imaginar. Leia a história dos avivamentos e, via de regra, eles não começaram com figurões, com astros, começou com gente anônima. Não importa se a igreja que você é pastor é uma grande igreja, numa grande cidade, que tem um grande templo, o Espírito Santo de Deus sopra até no deserto, e quando o Espírito Santo derrama-se lá no deserto, a palavra de Deus vem lá no deserto, as multidões fluem para o deserto. Quase essa banda era uma fazenda, não era nem uma vila, uma fazenda. E ali foi construído um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Não é a geografia, é o poder do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, irmãos, o vento não só é livre e soberano, mas o vento é misterioso. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Não dá para explicar. Você só pode perceber. É por isso que Arnstein disse certa vez, que quando você começa a escrever sobre avivamento, é porque ele ainda não chegou, ou porque já foi embora. Que enquanto ele está agindo, não dá para você escrever, você só pode experimentá-lo. Mas ainda notem comigo, o verso de número 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada deles, e o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. E eu gosto dessa figura, porque essa figura me sugere 4 coisas. Primeiro, o fogo aquece. Precisamos de uma igreja mais quentinha, não? Tem igreja que parece muito mais uma barra de gelo a conservar o religiosismo. Fogo, viva, entusiasmo, vibração, brilho nos olhos. Segundo, o fogo ilumina. Fogo ilumina. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela vive na luz. Terceiro, o fogo purifica. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela rompe com o pecado, ela quer santidade. Quarto, o fogo alastra. O fogo alastra. O fogo tem 2 características: ou ele apaga, ou ele alastra. É por isso que você percebe, ou a igreja que está fenecendo, murchando, apagando, ou a igreja que está viva, está alargando as suas fronteiras. Não dá para ficar estático, porque no mundo cinético, quando você para, você já está dando marcha ré. Mas, amados irmãos, vejam vocês, em segundo lugar, que o derramamento do Espírito nos prova que os milagres abrem as portas para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Eu acho isso incrível, porque quando o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, 3 coisas aconteceram. Primeiro, uma pergunta cética: o que quer isso dizer? Versículo 12. Segundo, um preconceito racial. Versículo 7, são galileus. Terceiro, uma zombaria cínica, versículo 13, estão embriagados. O milagre só pôde ajuntar a multidão, mas o que produziu mudança e transformação no coração das pessoas foi quando Pedro se levantou para pregar a palavra de Deus. Equivocam-se aqueles que estão à cata de milagres, achando que se acontecer milagres, a igreja vai ser viva, vai ser forte, vai ser poderosa, as multidões virão, poderão até vir, mas não haverá clareza, não haverá salvação, não haverá conversão, a não ser que a palavra de Deus seja pregada no poder do Espírito Santo. E quando Pedro se levantou para pregar, diz a Bíblia que ele pregou um sermão cristocêntrico. Ele falou sobre a morte de Cristo, ele falou sobre a ressurreição de Cristo, ele falou sobre a ascensão de Cristo, ele falou sobre o senhorio de Cristo. E o apelo não partiu do pregador, o apelo partiu do auditório, porque eles começaram a ouvir, o coração começou a arder e compungir, e ele perguntando: o que nós vamos fazer diante dessa pregação? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, mas é para os vossos filhos também, para aqueles que estão longe, para quando o Senhor nosso Deus chamar. É para você, meu irmão, é para
para mim, meu irmão, é para a nossa igreja hoje, essa promessa. Bendito seja Deus. Mas deixa eu concluir. O derramamento do Espírito traz uma experiência pessoal de enchimento do Espírito Santo. Versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos. Não diz que Pedro ficou mais cheio do Espírito Santo do que Maria. Não diz que João ficou mais cheio do Espírito Santo que os irmãos de Jesus. Não diz a Bíblia que os apóstolos ficaram mais cheios do Espírito Santo que as mulheres da Galileia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Como anseio por isso? Porque esses homens já tinham o Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. E a maior necessidade que nós temos para plantadores de igrejas é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. John Hyde foi um pastor presbiteriano e um missionário. Estava indo para a Índia. E quando ele estava viajando, no seu conversa, lhe entregaram um telegrama. E quando ele abriu o telegrama, havia uma pergunta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Ele ficou irritado, muito irritado. Isso é um absurdo, isso é um desplante. Eu sou um pastor, sou um missionário, estou deixando a minha terra, estou indo para um lugar difícil, e essa pessoa vem me perguntar se eu estou cheio do Espírito Santo? Isso é uma afronta. De repente o Espírito de Deus quebrou o coração dele, e ele foi para o seu convés, caiu de joelhos e disse: meu Deus, não me permita ir, sei que eu chegue lá cheio do Espírito Santo. E ele fez um pedido para Deus: Senhor, eu quero uma pessoa por dia para Cristo. No final do primeiro ano de ministério dele, ele batizou mais de 370 pessoas. Diz: Deus, eu quero 2 pessoas por dia para Cristo. No final do segundo ano, ele recebeu mais de 700 pessoas. E ele disse depois: não adianta ser pastor, não adianta ser teólogo, não adianta ser missionário, não adianta ter o nome de evangelista, ou de plantador de igrejas, ou de revitalizador de igrejas. Você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quanto a você, amado, mas essa é a minha maior necessidade. Eu me sinto inadequado tantas vezes, impotente tantas vezes, incapaz tantas vezes. E às vezes eu prego e digo: meu Deus, parece que eu estou pregando com uma parede. Não tem ressonância. E talvez o problema não está só no auditório, talvez o problema está comigo. Eu queria conclamar a você hoje, em nome de Jesus, que nós buscarmos um revestimento do poder do Espírito Santo. Esta promessa é para nós, e nós não podemos abrir mão dela. Diz que todos passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Isso aqui é o reverso de Babel. Lá houve confusão de línguas.
Aqui não precisou interpretá-las. Lá eles falavam para engrandecimento do homem, aqui eles estão falando para engrandecimento de Deus. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo não tem espaço para personalismo, não tem espaço para colocar o homem no pedestal, não tem espaço para colocar o homem no centro do palco, porque toda a glória é de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu queria que você ficasse em pé e que nós buscássemos a Deus.